Marcos 10, 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quantos são pais aqui? Levante a mão. Bastante gente. Quantos não são ainda, mas desejam ser pais e mães? Olha aí, alguns. Então, a maternidade é uma das maiores bênçãos da vida. É, na verdade, uma grande bênção. Embora traga consigo grandes responsabilidades. O famoso teólogo e doutor da igreja, Agostinho de Hipona, disse certa vez que a hora certa de começar a educar um filho é 20 anos antes dele nascer. Então, a responsabilidade que temos é enorme, mas proporcional à responsabilidade também está o privilégio de gerarmos uma vida e de encaminharmos nos caminhos do Senhor os nossos filhos, que aliás a Bíblia diz que são herança do Senhor. Nós lembramos nesse dia da criança, da pureza, da inocência, do amor que as crianças representam. Por isso que Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode herdar o reino, não pode entrar no reino. No entanto, não são só motivos de gratidão que nós temos hoje. Nós também temos que refletir sobre o choro do mundo. E com o coração apertado eu quero te trazer alguns números que dizem respeito à violência contra crianças, tanto no mundo quanto no Brasil. E esses números são o atestado de uma crise alarmante de violência contra a criança. A cada 7 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual em algum lugar do mundo. No Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos aponta que cerca de 70% dos casos de abuso infantil ocorrem dentro de casa, geralmente praticado por pessoas próximas à vítima, às vezes até parentes. No mundo, mais de 1 milhão de crianças são traficadas anualmente, muitas vezes para o trabalho forçado, exploração sexual e tráfico de drogas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 1 em cada 4 vítimas da escravidão moderna contemporânea são crianças. Aproximadamente 1 em cada 4 crianças vive em condições de pobreza extrema. Será que nós podemos ignorar essa realidade? Será que a igreja de Jesus, que deve amar tudo que Jesus ama, tem o direito de ignorar essa realidade? Bom, Jesus nos ensina, no texto que lemos em Marcos 10, como tratar as crianças, como tratar os vulneráveis, como acolhê-los. Mas para que a gente entenda o seu ensino, é importante nós entendermos o contexto do Evangelho de Marcos capítulo 10. A verdade é que, nesse ponto do Evangelho, Jesus já estava indo em direção a Jerusalém. Ele já estava caminhando em direção à sua grande missão. Esse é o contexto de Marcos 10. É Jesus indo em direção ao Calvário. Ele não está indo para uma festa, ele não está indo passear, ele está indo morrer. E ele sabia que essa era a sua missão. E Jesus era focado. Se fosse hoje, os psicólogos iam dizer que ele tinha hiperfoco. Jesus nunca desviou da sua missão. Mas nessa caminhada, ele tem tempo para parar e ouvir as crianças. É nesse contexto, indo ao ápice do seu chamado, que Jesus para, ouve as crianças e as abençoa.
E aqui que ele diz: deixem vir a mim os pequeninos, e não os impeçam, porque deles é o reino dos céus. Qual é a primeira grande lição aqui, irmãos? Não importa a fase da sua vida, não importa os compromissos da sua agenda, não importa o hiperfoco que você tenha, precisa existir tempo para cuidar das crianças. Precisa ter tempo para parar e ouvir as crianças. Precisa haver espaço na agenda para abençoá-las. E aqui nesse texto estão algumas verdades. A primeira é que as crianças precisam ser levadas a Jesus. Vamos olhar de novo para o texto? As crianças precisam ser levadas até Jesus. O versículo 13 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Nós temos a responsabilidade, olha aí, ó, responsável pela pulseira azul 22, comparecer ao Kids. É você, mano? Combinou com o seu vestido, azul 22. Só falta ter 22 anos e nascer no dia 22. Por que ela vai lá ver o filho? Porque ela está levando o filho até Jesus. Mas lá estão nossos voluntários do Kids, levando nossos filhos a Jesus. Nós precisamos colocá-las nos braços de Jesus. Nós precisamos conduzir as crianças até Jesus. A nossa grande preocupação hoje é com a boa educação secular, formal, com a saúde. Os americanos avançados que são na ciência estão fazendo cruzamento genético para escolherem o perfil dos filhos, diminuírem o risco de certas doenças. Isso é ruim? Não é. Que bom que essa ciência se popularizasse. Mas o maior legado que um pai pode deixar para um filho não é uma conta bancária gorda, não é muitos imóveis, não é nem mesmo a formação profissional, embora tudo isso seja importante. O maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos e às nossas crianças de maneira geral é levá-las até Jesus. Quem pode dizer amém? Mas há um segundo grupo de pessoas nessa história. Alguns traziam as crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Existem aqueles, ou sempre existe alguém que quer impedir as crianças de chegarem até Jesus. E veja que aqui não é qualquer pessoa, são os discípulos de Jesus. E talvez eles pensem que Jesus está muito cansado, ou que naquele momento não era hora de dar atenção para crianças, porque afinal de contas Jesus está indo para o ápice do seu ministério, eles sabiam disso, Jesus já tinha dito. Mas essa figura daqueles que tentam impedir as crianças de chegar a Jesus, hoje ela é muito presente na maldade, nos maus exemplos, naqueles que criam um ambiente insalubre para a inocência das crianças, que distraem a sua atenção dos valores eternos. Ainda hoje existem pessoas que querem impedir as crianças de chegar a Jesus. Mas, felizmente, nós temos o terceiro tipo de pessoas nessa história, que é Jesus. Assim como tem alguém que leva as crianças, assim como tem alguém que quer impedir, nós temos Jesus. E Jesus é aquele que abraça, abençoa as crianças, amém? Nós temos Jesus, aquele que abençoa as crianças. Como é que nós abençoamos as crianças hoje? São muitas maneiras. Mas, falando de igreja, de comunidade, criando um ambiente adequado. Por isso, elas têm um ambiente exclusivo para elas. Então a igreja precisa fornecer esse ambiente que tenha uma estrutura adequada. Irmãos, nossa estrutura não é perfeita, mas Deus sabe que nós fazemos o melhor que podemos pelas crianças. Não é um depósito de crianças. Tem lugar que o que sobra vai para as crianças. Sala mofada, suja,
entulhada de coisa velha. Não, pelo amor de Deus, irmãos. Jesus, no ato final do seu ministério, abençoa as crianças. A igreja de Jesus precisa cuidar delas. Mas o cuidado não é só a estrutura. Nós precisamos de um discipulado. Porque nós sabemos que vocês, pais, fazem isso em casa, diariamente, semanalmente. Amém? Ensinar os filhos a seguirem Jesus. E a igreja quer reforçar essa responsabilidade da família. A igreja é parceira da família. A igreja é aliada dos pais. Você não pode delegar a educação, a criação, a formação moral, religiosa, social dos seus filhos a ninguém, nem a igreja. Então a igreja, ela se torna um up, um reforço aos ensinos diários, a Bíblia sobre a mesa, a oração na mesa, ao exemplo, a vida na vida. Ainda no versículo 14, Jesus diz: deixem vir a mim. Jesus está dizendo: não atrapalhe, não impeçam, porque as crianças são importantes para mim. Jesus diz: deixem vir a mim. E aqui existem alguns pontos para a igreja coletiva, os santos, porque a igreja, a instituição coletiva, é a expressão da unidade dos santos. Então, para essa igreja, que é a expressão dessa comunidade, deixem vir a mim, disse Jesus. Deixar as crianças ir a Jesus é, número 1, proteger as crianças de maneira geral. Ah, mas eu não tenho filhos. Não importa. Você é um discípulo de Jesus, você tem que proteger as crianças. Onde houver uma injustiça, onde houver uma violência, é responsabilidade nossa. Não é possível a gente ver uma criança sofrendo maus tratos e ignorar, porque não é meu. Não é possível a gente ver adultos infames, ímpios, usando crianças para vender droga, para transportar álcool e nós ignorarmos. Deixar as crianças ir até Jesus tem uma primeira dimensão de proteção geral. E Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequenos discípulos. A segunda dimensão é: nós devemos desejar ser pais. Deixar ir a Jesus é desejar ser pai, biológicos ou adotivos. Irmãos, paternidade e maternidade é uma das grandes bênçãos da vida. E o inimigo, ele sempre tentou matar as crianças. Lembra de Moisés? O Faraó mandou matar as crianças. Lembra da época de Jesus? Mata as crianças. O deus Moloque exigia sacrifício de crianças. Ainda hoje, primeiro levantou-se uma ideologia satânica, desencorajando a maternidade. Assim não deve ser mãe, vai estragar seu corpo. Estragar quer dizer mudar? Desculpa, vai mudar sendo mãe ou não? Né? Mas, graças a Deus, o inimigo nunca triunfa, então as mulheres continuaram querendo ser mães. Aí a ideologia continua, então mata no ventre. O corpo é seu, as regras são suas. Aborto. E mulheres que nasceram, levantam um cartaz dizendo: meu corpo, minhas regras, aborto já. Você precisa desejar ser pai, ser mãe. A Bíblia diz em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então vê se tu quer obedecer a Bíblia. Povoem a terra. Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eu lembro do irmão Antoninho, lembra do dia dos pais? Ele não está aí, o irmão Antoninho, hoje? Vamos entregar um livro aqui. O irmão que tiver mais filhos aqui vai ganhar o livro. Começamos em 4, né? Porque 13 é normal. Quem tem 4? Uns quantos? 5? Mais 6. De repente levantou o irmão Antoninho lá atrás assim. Tipo assim, não vou deixar ficarem a noite inteira e perdendo tempo. Quantos, irmão Antoninho? 11.
Ele veio tranquilito buscar o livro dele. Ninguém bateu ele. Não precisa ser 11, irmãos. Mas eu te encorajo. Gere filhos para a glória do Senhor. Ah, pastor, mas o mundo está tão ruim. Esse é um discurso humanista, antropocêntrico. Você acha que na época de Noé estava fácil? De Moisés, de José, de Adão, na igreja primitiva? Nunca foi fácil, mas os filhos são herança do Senhor e Deus sempre cuidou das crianças. Pastor, e eu que não tive o privilégio de gerar biologicamente, então você precisa pensar na adoção. A adoção é extremamente cristã e é uma forma extremamente nobre de gerar um filho. Aliás, a Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Como é que nós nos tornamos filhos? Efésios 1,5: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A nossa filiação em Cristo é adotiva. Irmãos, esse é um gesto maravilhoso. Sabe o que preocupa um pouco? É que as adoções que a gente vê, nós não temos gestão sobre a adoção. É até importante falar isso aqui, porque às vezes os irmãos têm desejo, e o desejo é nobre, e procuram a instituição. Você sabe, quem não sabe, eu vou dizer, a nossa igreja tem uma instituição de acolhimento de crianças, o 300 de Gideon. Tem 30 crianças, estão aqui na festa. Hoje é o dia da meia maluca. Estão tudo de meia maluca. Ah, pastor, eu vi um vídeo na internet que o boné é maluco e o cabelo e a meia dos gays. Vai catar o que fazer, irmão. Você acha que botar uma peruca numa criança e uma meia vai transformar ele? Então eu tinha que ter virado bandido. Eu passei toda a minha infância com um revólver de espoleta na cinta. E tem uns outros aqui também. Mas tem gente chata, né? As crianças... Sabe qual é o motivo pedagógico dessas atividades que as escolas fazem, inclusive aqui na igreja? É em colocar as crianças e os pais juntos. Fazer o brinquedo, fazer a fantasia. Pelo amor de Deus, não seja amargo. E não fique com ciúme das crianças. Tem vontade de botar uma meia maluca, coloque. Mas eu estava falando do 300 de Gideon. E eu vou encerrar porque às 20h15 nós vamos receber eles aqui. E não posso atrasar, porque tem um batalhão ali. As pessoas querem adotar e elas nos procuram. Então, qual é o nosso papel como instituição? Depois que a pessoa se habilitou na fila de adoção, no cadastro nacional, passou pela habilitação do judiciário, se o sistema disser, existe uma criança nessa instituição que está na sua vez e você está na vez da fila, aí nossa equipe, Camila, Tamara, vão promover a aproximação. Então a gente não tem criança para largar assim, né? Às vezes o amor desprovido de informação gera até alguns constrangimentos. No período da enchente veio uma equipe de fora servir e serviram aqui com muito amor. Ficaram dias ali hospedados no 300 e eles foram lá fazer uma visita para as crianças e uma senhora se apaixonou por uma criança. E ela voltou para o seu estado e começou a me ligar. Pastor, me ajuda, me ajuda. Eu sei que ela é minha filha, eu sei que ela quer que eu seja mãe dela e tal. E eu procurando ser elegante, gentil, mas já não tinha mais o que dizer. Era uma pessoa da lei, uma autoridade. Eu falei, olha, minha senhora, depois de algumas... O que a senhora está me propondo é crime. A senhora sabe o que a senhora está me propondo? É crime. Que eu lhe ajude a conseguir uma criança. Pelo amor de Deus, a adoção é nobre. Vai, se inscreve na fila. Faz igual a Mariana. E o William, hein? E tem a mesma coragem deles. Já pega 3. Ô, glória. Deus abençoe vocês. Estão felizes? Tem arrependimento? Vão adotar mais? E que essa alegria contagie mais alguém. Irmãos, eu estou esperando o dia que casais vão chegar aqui e dizer, pastor,
porque eu vi a história dos irmãos que adotaram, porque eu ouvi mensagens, porque eu percebi que a nossa igreja tem um chamado muito pontual sobre crianças, eu estou habilitado na fila. Eu quero adotar. Vai levar 2 anos, 3, 5, 7, não sei, vai acontecer. Amém? E por fim, você precisa, irmãos, aprender a indignar-se. A Bíblia está dizendo que Jesus indignou-se. Você precisa indignar-se. Com o quê? Com tudo que fere o que Jesus ama. O Dr. Henry Cloud, que é um pastor americano, ele tem uma frase que diz assim: todo cristão precisa ser faixa preta em ódio. Ô, pastor, heresia, calma aí. Cristianismo é a religião do amor. Como assim ser faixa preta em ódio? Não é odiar pessoas. À medida que eu amo, é a medida que eu odeio. O quê? As coisas que ferem o que eu amo. Então, se você ama crianças, por exemplo, você tem que odiar. Não tem alternativa. A pedofilia. Tem como ter um comportamento quanto a esse pecado, a esse crime nojento, baixo, sujo, a não ser odiar com todas as forças. Jesus já tinha ficado indignado com seus inimigos algumas vezes, mas nunca com os seus discípulos. Essa é a primeira e única vez que ele se indigna com seus discípulos. Jesus não ficou indignado quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pediram para sentarem-se à sua direita e esquerda no céu. Jesus não ficou indignado quando Pedro, Tiago e João dormiram no Getsêmani enquanto ele orava e agonizava. Jesus não ficou indignado quando Pedro o negou por 3 vezes. Jesus não ficou indignado quando Tomé duvidou, mesmo após ele ter ressuscitado. Mas Jesus se indignou com seus discípulos quando eles tentaram impedir as crianças de chegarem a Ele. Eu quero orar por você hoje, para que você saia daqui amando como Jesus, mas também indignado como Jesus. Porque sabe, se nós não nos indignarmos com as coisas que ferem a inocência das crianças, talvez o nosso amor não seja tanto amor assim. Então nós temos que indignar com a violência física, com a violência psicológica, nós temos que se indignar com a pedofilia, nós temos que se indignar com o tráfico de crianças, nós temos que se indignar com o analfabetismo, nós temos que se indignar com a erotização. Meu Deus do céu, irmãos, o diabo não perde tempo. Não faz sentido crianças de 6, 7, 8, 9 anos serem erotizadas. E os pais, por serem frouxos, estão impedindo as crianças de chegar até Jesus e atraindo sobre si a consequência do que Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequenos discípulos. Cuide da pureza das crianças, dos seus, dos nossos e de todos. Nós precisamos nos indignar. Então, pastor, como é que alguém pode impedir as crianças de irem até Jesus hoje? A primeira é a omissão. Então, quem se omite de ensinar a palavra está impedindo a criança de ir até Jesus. Porque o que liberta? A verdade. O que é a verdade? É Jesus, e Jesus se revela na palavra. Então, cuidado, irmão, para não estarmos atraindo sobre nós uma sentença gravíssima, por nos preocuparmos com tudo menos em tornar os nossos filhos discípulos de Jesus. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O mundo investe pesado nos pseudo-heróis violentos. Tem algum super-herói que não é violento? Eu não sei, eu acho que não, eu não lembro. Ah, pastor, então não dá para assistir filme de super-herói. Claro que dá, mas não pode só assistir isso o dia inteiro. Já pensou, irmão? É filho de crente, não conhece esmilinguido. A formiguinha, formiguinha irritante. Mas é tão pedagógico para ensinar os princípios, os valores. O mundo investe pesado nos ídolos, artistas, jogadores, influencers,
Os influencers sensuais, imorais, profanos, não todos, alguns imundos. Que legal, eu estou seguindo. Começa por nós, adultos, os pais, seguindo gente que não agrega nada. Não sabe encontrar Filemão na Bíblia, mas sabe tudo da vida da Virgínia. Diga, queima, Jesus. Ai. Quem impede as crianças de ir a Jesus hoje? Quem se omite de ensinar os valores do Cristo? Quem se omite de ensinar as histórias bíblicas? Quem se omite de contar a história da criação? Quem se omite de ensinar a história do Calvário? Quem se omite de ensinar as crianças a amarem a Jesus? Em nome de Jesus. Aqui ninguém vai se omitir, amém? Segunda maneira que nós podemos impedir as crianças hoje: exemplo ambíguo. O que é isso, pastor? Fala mais fácil, é falar uma coisa e fazer outra. Tem gente que até ensina. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Só que as crianças, elas têm um radar do tamanho da Starlink para hipocrisia. Então dizer uma coisa e fazer outra, irmão, é pior do que não dizer nada. 1 Timóteo 4,12, Paulo diz para o seu discípulo, filho ministerial: ninguém despreze a tua juventude. Você é muito novo, Timóteo, mas para que ninguém despreze, seja o exemplo dos fiéis. Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículo 7, Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, Tito, Daniel, pai, mãe, mostre incorrupção, gravidade e sinceridade. Mas não bastando Paulo a Timóteo e Tito, Jesus em João 13,15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façam vós também. Como Jesus tratou as crianças? E por fim, a maneira que muitos impedem as crianças de ir a Jesus hoje, além da omissão, do exemplo ambíguo, é a manipulação. E esse aqui é o pior tipo. É aqueles que manipulam a palavra, alargam a porta, duplicam o caminho. O caminho que leva à salvação não é 386 que está duplicando, é estreito. A porta é estreita e o caminho também é estreito. Mateus 7,13, Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho largo levam à perdição. E tem muitos entrando, mas a porta estreita e o caminho estreito, que poucos encontram, leva à vida. Líderes que negligenciam o ensino bíblico no altar, pastores e teólogos, influencers da internet, que confundem a cabeça do povo, impedindo os pequeninos de chegar a Jesus. Se não precisa congregar, para que igreja hoje? Aí o pai não vai para a igreja, o filho é privado de ir. Se não precisa dizimar, isso aí é da antiga aliança. Aí o pai entra numa furada, a família sofre, o filho paga. Está impedindo a criança. Entende como é sério, irmãos? Ativistas liberais, defensores do aborto, das drogas. Como Jesus lida com esse povo que diz: mata a criança no ventre. Agora a pergunta é: quem somos nós hoje? Aqueles que levam as crianças a Jesus? Os que impedem as crianças? Ou os que, como Jesus, as abençoam? Então, o que significa se tornar como uma criança que Jesus diz? Para herdar o reino. Primeiro, nós precisamos ter a fascinação das crianças. Se fascinar é uma habilidade das crianças. O que é receber o reino como uma criança? Irmãos, quando uma criança recebe um presente, acontece um fascínio. Fascinação é uma atração irresistível por algo ou alguém. Você é fascinado pelo reino de Deus? Ou seja, você é atraído irresistivelmente pelo reino de Deus? É isso que Jesus está dizendo. Quer reino? Seja fascinado como as crianças. Segundo lugar, precisamos ter a humildade para perdoar de uma criança. Irmãos, como nós precisamos aprender com as crianças? Em Mateus 18, 21, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí, Pedrão já dá uma sugestão para Jesus: 7? E Jesus, conhecendo Pedro, falou: 70 vezes 7.
Bom, mas tem gente que é tão cabeça de rolha que contou. Não, eu já perdoei as 490 vezes que Jesus mandou. Não, Jesus está usando uma figura de linguagem, se chama hipérbole. Fugiu da escola? É exagero para dizer, perdoe quantas vezes precisar. 1, 2, 3, 10, 50, 100 mil. Porque Jesus te perdoou muitas mais vezes do que você possa ter perdoado alguém. Quem pode dizer amém? Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mateus 6,14 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará. Então nós precisamos ser fascinados, ter a humildade de perdoar. Nós precisamos ter a capacidade de acreditar sem reservas. As crianças têm isso. Se você falar para o seu filho pular do telhado, ele pula. Se você estiver lá, meu pai está lá, minha mãe está lá, ele acredita sem reserva. É por isso que alguns demônios em corpo de gente têm muita facilidade para abusar das crianças. Porque eles entram na mente da criança e dizem que aquilo é bom para a criança. Irmão, um pai que tem condição de abusar um filho, tem que expulsar ele do demônio, não é o demônio que está nele. O demônio está querendo se livrar desse homem. Já começo a me indignar. Está dando efeito a palavra. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. O Evangelho é sobre crer, sobre confiar. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Romanos 10,9 diz, se você confessar com sua boca e crer com o seu coração, será salvo. Evangelho, cristianismo é sobre crer. E por fim, fascinar, humildade para perdoar, capacidade de crer sem reservas e disposição de amar incondicionalmente. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Marcos 12:30. 31. Ame o seu próximo como a você mesmo. 1 João 4,11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4,20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Qual é o nosso papel como igreja hoje? Primeiro, a igreja precisa estar de portas abertas para as crianças e suas necessidades. Segundo, os cristãos precisam ser um exército de defensores. Terceiro, os cristãos precisam ensinar as crianças a serem discípulos de Jesus. Não tem outro jeito. Não basta prover a necessidade, não basta prover o recurso, não basta prover o alimento. Isso tudo é importante, mas precisa vir acompanhado disso aqui. O que muda para sempre não é condição social, não é IDH, não é PIB, é novo nascimento. Se IDH alto fosse alguma coisa, a Noruega, a Finlândia, a Suíça, a Suécia seriam o reino de Deus. E eles realmente estão muito melhor que nós na maioria das coisas. Violência mínima, educação máxima, mas vai ver as taxas de suicídio deles. Porque o problema do ser humano está no coração caído. Então, irmãos, acolher, proteger, cuidar, se fascinar, perdoar, acreditar, amar, mas principalmente manter as portas da casa de Deus abertas para as crianças e suas necessidades. Ser um exército de defensores. Cristão, seguidor de Jesus, não tolera nada contra crianças. Posso ouvir um amém? E por fim, ensiná-los a serem discípulos de Jesus. Agora no bumbo. Recebam as crianças do Kids. Aleluia! Som da festa vai subir, sua glória descerá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus!
É muita criança, gente. Sobe mais aqui, vem subindo. Levante as mãos, diga: Senhor Jesus. Irmão, fala com vontade. Senhor Jesus, abençoa nossas crianças, proteja o coração delas, salva a alma delas, guarda o futuro delas, em nome de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aleluia! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande. Eu quero ver a alegria do retiro, do acampa. Sai do chão! Galileu, Jesus, Jesus. Vem, igreja! Galileu, Só os idosos estão dispensados. Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uou, oh, 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 oh. uou, oh, oh. Jesus ama as crianças! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do É! Galileu, Jesus, Jesus, Ele é! Galileu, Jesus, Bora, crente! Pra Jesus! Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu! Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e o povo de Deus diz: vamos em paz em nome de Jesus.